mais um encontro aqui assíncrono para a gente falar um pouquinho sobre volumetria de precipitação, ainda com uma introdução, tá? Para que a gente consiga fechar alguns conceitos importantes, tá? Quando vocês estudaram em físico-química um assunto chamado solubilidade, coeficiente de solubilidade, vocês puderam perceber o quanto aquilo é importante para entender como as soluções podem se modificar e a gente pode gerar, como eu posso dizer, sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, tá? Então, em se tratando de solubilidade em química analítica, nós temos a volumetria de precipitação como sendo uma técnica que você vai aplicar os conhecimentos que você tem sobre solubilidade para que você consiga determinar a existência e a concentração de uma certa espécie que vai formar um precipitado a partir de outra espécie que você conhece, né, que é o nosso titulante, tá? Que você conhece a concentração e que você vai titular o analito, né, ou a amostra, ou a solução problema, com esse titulante, né, e a partir do volume conhecido, o volume gasto conhecido do titulante, você vai observar a formação de um precipitado entre a reação do titulante e a amostra, ou seja, o analito, e a partir disso você vai conseguir quantificar. Lembrando que você vai utilizar um indicador para assim você parar a articulação, né? Seria um pouquinho depois do ponto de equivalência, tá? Só que é importante a gente definir algumas coisas com relação à precipitação, tá? Uma delas é vamos dizer assim, uma consequência da solubilidade, né? Quando a gente fala de solubilidade de substâncias, tanto de substâncias covalentes como substâncias iônicas, é importante a gente saber que esse é um termo genérico, tá? Mas que, em se falando de substâncias iônicas, tá? Que é o que a gente trabalha muito fortemente aqui em química analítica, a gente precisa entender que numa reação química que ocorre em solução aquosa, a gente vai ter a formação de íons, tá? Então, a gente não fala tanto da solubilidade como um parâmetro isolado. A gente fala muito sobre produto de solubilidade, que seria justamente, né, a multiplicação das concentrações molares dos produtos que são gerados a partir de uma substância quando é colocada ali numa solução, quando é colocada no solvente, tá? No caso, solvente aqui é aquoso, tá bom? Falando nisso, então, com base na primeira questão que vocês vão receber, que vocês vão visualizar agora, né, aqui na tela, com base nisso, a gente vai resolver então, né, e explicar o passo a passo de como você descobre como calcular o produto de solubilidade e o que a gente entende do produto de solubilidade, tá bom? Então agora eu vou jogar para vocês na tela a primeira questão sobre coeficiente, sobre produto de solubilidade, tá bom? Então vai lá, a primeira questão, a questão falando sobre o carbonato de cálcio, ok? Vamos lá, então dê uma lidinha na primeira questão aí. O carbonato de cálcio é um sal inorgânico pouco solúvel em água, sendo o principal componente do calcário e o principal constituinte de esqueletos e conchas de animais marinhos. Qual o produto de solubilidade de uma amostra de carbonato de cálcio que apresenta uma solubilidade de 0,015 gramas por litro a 20 graus Celsius? Era para ter uma interrogação aqui, né, pessoal? Então, desculpa a falta do ponto de interrogação. Essa questão tem como gabarito a letra B,
2,25 vezes 10 a menos 8. Muito bem. Então a questão fala assim, né? O carbonato de cálcio é um sal inorgânico, pouco solúvel em água, né? Sendo o principal componente do calcário, tá? E o principal constituintes também de esqueletos e conchas de animais marinhos, tá? Qual o produto de solubilidade de uma amostra de carbonato de cálcio que apresenta uma solubilidade de 0,015 gramas por litro a 20 graus? Então, olha, nós temos aqui o carbonato de cálcio, que é o principal constituinte aí, né, do calcário, do estado sólido. E se a gente jogar esta substância em fase aquosa, será estabelecido aqui um equilíbrio dinâmico, gerando os íons em solução, tá? Em solução aquosa. Então aqui nós temos os íons cálcio, que é o cátion, e o íon carbonato, que é o ânion. Tá bom? Muito bem. Então esse é o equilíbrio dinâmico, tá? Nesse equilíbrio nós temos então uma substância sólida que, quando colocada no solvente, no caso aí a água, a gente vai ter a formação dos seus íons, né? Uma parte dele vai se solubilizar, formando aí os seus íons, tá? Separadamente, o cálcio e o carbonato. Muito bem. A solubilidade, olha só, a solubilidade de uma substância, vamos considerar que aqui seja 1 mol, tá, pessoal? Então, vai gerar 1 mol de cálcio e 1 mol de carbonato. O que eles chamam de solubilidade, vou chamar de S, solubilidade, é uma concentração, aqui ele dá em 0,015 gramas por litro. 0,015 gramas por litro. O que ele chama de solubilidade, e ele cita a temperatura, né, do momento, que é um parâmetro importante, que realmente controla, né, esse processo. A solubilidade, que ele chama aí, é um parâmetro que mensura, né, quantos gramas da substância carbonato de cálcio são solúveis em 1 litro, tá, de solução. Então, é uma quantidade muito pequena? É. Por que é importante a gente saber desse parâmetro? Porque a gente acaba descobrindo que esta substância, ela não é totalmente insolúvel. Uma pequena fração dela, se você colocar em água, vai se solubilizar, tá? Então, é um parâmetro generalista do ponto de vista da substância em si, tá? Agora, quando a gente vai para as espécies químicas que são geradas desta solubilidade, a gente consegue compreender que esta solubilidade ela vai ser dividida para cátion e ânion. E como em química nós falamos muito em número de mol, né, a gente sabe que 1 mol de um constituinte, se esse for um composto iônico, ele pode gerar outras partículas, que no caso cátions e ânions, fazendo com que ali a gente tenha uma distribuição maior de espécies. Tá? No caso aqui, 1 mol do carbonato de cálcio gera 1 mol de cátion e 1 mol de ânion. Tá? Então a gente vai ter como avaliar separadamente esses dois produtos. Tá? Então, tomando aqui a questão da estequiometria, eu vou ter aqui 0,015 gramas por litro, tá, do cálcio e 0,015 gramas por litro do ânion. Então, se são formados 1 mol de cada, eu vou ter 0,015 gramas por litro de cada. Tá certo? Então,
Isso é muito importante para a gente começar a estudar, tá? Começar a descobrir aqui o que é esse produto de solubilidade, tá certo? Então aqui 1 mol, né? E aqui 1 mol. Então vai gerar, então, essas possibilidades aí. Muito bem. Como é que a gente está falando aqui em estequiometria e em estequiometria, no caso, a gente fala sempre em composições molares, eu posso pegar esse valor aqui, tá? Esse valor de 0,015 gramas por litro, 0,015 gramas por litro, e converter esse valor para mol por litro, tá? Basta a gente saber que a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Então, eu sei que em 1 mol eu vou ter 100 gramas de carbonato de cálcio. Então, agora, eu cortando aqui, ó, grama com grama, eu vou ter agora, né, o valor da solubilidade em mol por litro. Então, eu vou ter que a solubilidade vai ser igual. Ó, se eu andar com a vírgula para a direita, eu tenho 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3. 15, né? Vamos andar só duas? 1, 2, 1,5. Então, 1,5 vezes 10 a menos 2. 1, 2. 1,5, 1,5 vezes 10 a menos 2. Mas como aqui eu estou dividindo por 100, é como se eu tivesse também 10 a menos 2, né? 10 ao quadrado embaixo é 10 a menos 2. Então, aqui o resultado vai ser 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá? Então, essa é a minha solubilidade em mol por litro, tá? Porque é uma unidade, né, que a gente está sempre usando para os cálculos estequiométricos, tá bom? Então, essa é a solubilidade do carbonato de cálcio. Então, a gente tem que essa solubilidade vai ser as mesmas, né? Vai ser a mesma para o cálcio e para o carbonato. Por definição, o produto de solubilidade, ele é uma constante, tá? Uma constante físico-química que vai ser dada realmente pelo produto das concentrações molares dos íons que são formados a partir da solubilização da substância que foi, vamos dizer assim, citada, né? A gente chama esse produto de KPS, é uma constante de solubilidade, tá? É o produto de solubilidade. No nosso caso aqui, ele vai ser dado pela concentração dos produtos, né? Então, a concentração de cálcio multiplicada pela concentração molar do carbonato, tá? Como aqui a gente tem 1 mol, né? Aqui a gente tem 1 mol, como essas quantidades vieram daqui, também a gente pode dizer, assim, entre outras palavras, que se eu chamar isso aqui de S e chamar isso aqui de S, que na verdade é a mesma solubilidade, eu posso dizer que para esse caso aqui em específico, o KPS ele é igual a S ao quadrado, tá? KPS é igual a S ao quadrado. Ou seja, a gente pode dizer que o KPS é igual a 1,5 vezes 10 a menos 4 molar, né? Vamos colocar ao quadrado. A gente, por uma questão de convenções e também determinações da IUPAC, a gente não, como que eu posso dizer a vocês, a gente não é obrigado a mencionar a constante do KPS, tá? A constante não, as unidades de KPS, tá bom? Então, a gente não vai aqui utilizar a unidade final do KPS,
Então, posso dizer que o KPS é igual, ó, 1,5 ao quadrado, você lembra lá de 15 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225. Como aqui é 1,5, então 2,25 e menos 4 vezes 2, menos 8. Tá? Então, esse é o produto de solubilidade do carbonato de cálcio. 2,25 vezes 10 a menos 8. Tá? Muito bem. O KPS, ele vai indicar para você, através da sua ordem de grandeza, se a substância é muito, médio, né, ou pouco solúvel. Quanto menor for esse valor aqui, quanto menor a ordem de grandeza, a gente tem que aquela substância é pouco solúvel. Quanto menor esse valor, mais insolúvel é esta substância. Tá? Então, o carbonato de cálcio é bastante insolúvel em água. Entretanto, existem outras substâncias que esse valor aqui, essa ordem de grandeza, chega a ser por volta de menos 50, tá? Menos 60. Então, relativamente, o carbonato de cálcio ele não é tão assim insolúvel, tá bom? A gente vai ver aqui algumas substâncias no decorrer desse aprendizado que tem substâncias que o KPS chega a ser da ordem de 10 a menos 60, tá? Então, existem outras substâncias muito mais insolúveis do que o carbonato de cálcio, mas ele é insolúvel sim, porque apresenta aí um valor de coeficiente de produto de solubilidade pequeno, tá bom? Agora, então, vamos para a nossa segunda questão, tá certo? Número 2. Dada a série dos haletos de prata abaixo e seus respectivos valores de constante de produto de solubilidade, preveja a ordem de precipitação em uma solução contendo concentração de cloreto igual a de brometo igual a de iodeto igual a 10 elevado a menos 1 molar ou mol por litro. Nós temos então aí as reações prata mais cloreto, dando cloreto de prata, um precipitado branco gaseoso, prata mais brometo, dando brometo de prata, um precipitado amarelo pálido, prata mais iodeto, dando iodeto de prata, precipitado amarelo intenso. Os KPS são dados, então ele diz que ao adicionarmos nitrato de prata 5% massa por volume à solução, observaríamos as seguintes transformações desenvolvidas consecutivamente. Temos aí, pessoal, a previsão de 3 produtos distintos, tá? O AgCl, então nós temos aqui, ó, o AgCl, nós temos a previsão do AgBr e nós temos a previsão do AgI. Tá? Então, esses são haletos de prata, tá bom? Então, a prata, ela tem essa capacidade de formar precipitados com os halogênios, tá? São precipitados com cores diferentes e que a gente chama de haletos, tá bom? Esses precipitados, eles têm características diferentes na solubilidade deles e também nas cores, tá? Vamos lá. Esse primeiro aí, que é o cloreto de prata, ele diz que é um precipitado, tá? Ele é um precipitado branco, ele fala caseoso. Caseoso quer dizer leitoso, tá bom? Então, aqui é branco, caseoso. Caseoso vem de caseína, tá? É uma alusão que se faz à precipitação da proteína do leite. Então, esse nome caseoso vem daí, tá certo? Mas é leitoso aqui pra gente. O brometo de prata, ele tem uma cor amarelo pálida. Amarelo pálida. Ou pálido, né? Já que eu tô falando amarelo pálido, tá bom? É a cor aí do brometo de prata. E o iodeto de prata, ele é um amarelo intenso.
esse aqui é um amarelo intenso. Agora vamos colocar aqui os valores dos KPS, tá? KPS de cada um, produto de solubilidade de cada um. KPS do cloreto de prata, ele tem um valor da ordem de 10 a menos 10. Só a ordem, tá, pessoal? Então, aproximadamente 10 a menos 10. O KPS do brometo de prata é da ordem de 10 a menos 13. 10 a menos 13. E o KPS do iodeto de prata é da ordem de 10 a menos 17. Tá? Então, vamos lá. Lembre que a gente tem aí, cada um deles, na concentração de 10 a menos 1 molar, tá bom? Portanto, ao adicionarmos nitrato de prata, 5% massa por volume, né, à solução, observaríamos as seguintes transformações desenvolvidas consecutivamente. Então, a questão quer saber a ordem, de qual, né, a ordem correta da formação de cada um dos três. Então, o que é que a gente veria na solução? Vamos desenhar para ficar mais fácil? Ó, eu tenho aqui um recipiente, tá? Posso fazer melhor esse recipiente. Eu tenho aqui um recipiente, que pode ser um becker, tá bom? Ó, tem aqui um recipiente, ok? Pode ser um becker. E dentro desse recipiente eu tenho esses ânions, tá? Eu tenho o ânion cloreto, eu tenho o ânion brometo e eu tenho o ânion iodeto, tá? Tenho esses três ânions dentro desse recipiente aqui, né? Uma solução aquosa, tá? Muito bem. E eu vou entrar com nitrato de prata. Então, eu vou entrar aqui com a solução de nitrato de prata. AgNO3. Uma solução aquosa de nitrato de prata. Lá em química orgânica, a gente chama os haletos, quando a gente tem qualquer reação orgânica que fale dos haletos, flúor, cloro, bromo e iodo, até o astato mesmo, apesar dele ser um pouquinho diferente, a gente chama de X, tá? Então, os haletos, os halogênios, são chamados de X, é uma letra aí genérica, tá? Muito bem, o que é que vai acontecer? Quando a gente jogar nitrato de prata aqui dentro, sim, outra coisa, a concentração de cada um deles aqui é de 0,1 mol por litro, tá? São iguais. Quando nós jogarmos nitrato de prata aqui, a tendência é que aconteça essa reação aqui, ó. A prata, que está na sua forma aqui, iônica, né? É um cátion. A prata, ela vai reagir com esses ânions, tá? Que também estão na forma iônica, né? Lógico, né? São ânions aquosos, né? E a gente vai ter a formação de AgX. E esses AgX são precipitados, tá? Beleza? Vai ter a formação, ou vamos dizer assim, né? A solução ela vai ficar com íons de nitrato, só que os íons de nitrato são solúveis, não vão atrapalhar em nada, tá certo? A grande atração dessa reação é a formação desses AgX. Esses AgX, quem são? AgCl, AgBr e AgI. Mas em qual ordem? Qual é a ordem que eles vão aparecer? Tá? Isso é muito importante em química analítica, porque numa determinação que você faz na prática, onde esses elementos estão envolvidos, é importante você saber quem é que vem primeiro.
para você eliminar de forma gradativa, numa análise química, a gente chama de numa investigação ou numa marcha analítica, você ir separando aquilo que vai aparecendo. Você não vai determinar espécies químicas em química analítica ao acaso. Você vai determinar sistematicamente, tá? Então, quem é que vai embora primeiro? Muito bem. Para a gente saber disso, vocês vão analisar aqui simplesmente esses KPS, tá? Simplesmente esses KPS. Se vocês quiserem fazer as contas, vai apenas aumentar um pouquinho o tempo, tá? Porque olha só, como a gente tem a concentração das espécies, tá? E a gente tem o KPS de cada um, daria para você fazer essas contas, tá? Mas não vai assim adiantar muito. A gente pode fazer essa interpretação de maneira mais rápida. Olha, vamos lá. Como o KPS do iodeto de prata, ele é o menor, tá? Ele é o menor, quer dizer que ele é o menos solúvel, tá certo? Então, como esse é um valor muito pequeno, qualquer quantidade, qualquer que eu diga assim, tá pessoal? Uma quantidade muito pequena de nitrato de prata que for adicionada aqui, quando ela for sendo adicionada, a primeira substância que vai se formar e vai se precipitar vai ser o iodeto de prata, tá? Então, ele falou aí, professor, a concentração do nitrato de prata, ele disse que era 5% de massa por volume. É importante você calcular isso aqui? Não, nesse caso não, tá pessoal? Nesse caso não é importante você saber, não vai ajudar muito, você vai só fazer conta, tá? Poderia determinar? Poderia, eu poderia pegar isso aqui, o que é uma concentração de 5% de massa por volume? 5 gramas do nitrato de prata para 100 ml de solução, tá? É uma concentração de 5%. Vai ajudar? Não vai, porque você vai ter que pegar isso aqui, vamos botar 5 gramas para 100, você vai ter que dividir 5 gramas pela massa molar do nitrato de prata e no final não vai ajudar muito, tá? Porque ela é única, é uma concentração única para os três. O que é que ajuda aqui? É você interpretar isso aqui, ó. Então, o que vai se formar primeiro é o que tem a menor constante, o menor produto de solubilidade, porque é nele que vai chegar primeiro esse valor, porque ele é o menor, tá? Então, qual é a sequência? A sequência é, primeiro vai formar o precipitado amarelo intenso, então esse é o primeiro que vai se formar, tá? Depois vai se formar um precipitado amarelo pálido, então esse é o segundo, tá? E depois o precipitado branco caseoso, branco leitoso. Então essa é a ordem de formação dos precipitados, que daria aqui a letra E, né? Precipitado amarelo intenso, precipitado amarelo pálido e precipitado branco gaseoso, ok? Então agora, vocês já sabem, né? Vamos então para a terceira questão. Questão número 3. Considerando o KPS do hidróxido de cádmio igual a 4,5 vezes 10 a menos 15, assinale a alternativa que apresenta a mínima concentração de íons hidroxila em mol por litro necessária para iniciar a precipitação do cádmio mais 2 a partir de uma solução de sulfato de cádmio com concentração de 5 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Essa questão tem como resposta a letra C, 3 vezes 10 a menos 7. Nós temos aí ó, o hidróxido de cádmio. Deixa eu mudar aqui o lápis. Nós temos o hidróxido de cádmio, CdOH2. Isso sólido, quando colocado em água, vai gerar cádmio aquoso mais 2. Isso vai gerar hidroxila.
menos 1 aquoso. Pela estequiometria, 2 hidroxilas, tá? 2 mol de hidroxila. Então, 1 mol de hidróxido gera 1 mol de cádmio e 2 mol de hidroxila. Essa questão é um pouco diferente das demais, né? Então, o KPS do hidróxido de cádmio é 4,5 vezes 10 a menos 15. Então, ó, o KPS 4,5 vezes 10 a menos 15. KPS dessa substância aqui, o hidróxido de cádmio, tá? Assinale a alternativa que apresenta a mínima concentração de íons hidroxilas em mol por litro necessária para iniciar a precipitação do cádmio mais 2, a partir de uma solução de sulfato de cádmio com concentração de 5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Muito bem, pessoal. A grande característica de se estudar precipitação e conhecer o produto de solubilidade é que a gente também, agora é a novidade que eu vou contar para vocês, a gente pode prever qual é a concentração, quando você estiver adicionando um reagente em outro, qual é a concentração na qual aquele reagente que vai estar sendo adicionado vai começar a provocar precipitação do reagente que está no Erlenmeyer, tá? Então, a gente tem como saber qual é aquela concentração, tá? Que vai levar àquela precipitação. Então, isso é muito interessante. Nessa questão aqui, ele fala do sulfato de cádmio. Então, ele quer saber qual vai ser a quantidade de sulfato de cádmio, né? Que vai levar aí, qual é a mínima concentração, tá? Para precipitar o cádmio a partir de uma solução de sulfato de cádmio. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber de estequiometria, né? Ó, quando eu estou pegando uma solução de sulfato de cádmio, o sulfato de cádmio, ele é CdSO4, tá certo? Sulfato de cádmio, CdSO4, ok? Muito bem. Se eu pegar uma solução de sulfato de cádmio aquoso, ele vai estar dissociado em cádmio mais 2, aquoso, e vai estar dissociado em sulfato aquoso. Vamos entender o que o cara quer nessa questão, né? Vamos lá. Aqui a estequiometria é 1 para 1, né? Vocês estão vendo, tá? E 1. Percebam que na questão ele fala a partir de uma solução de sulfato de cádmio. Então, sulfato de cádmio é aquoso, tá bom? Professor, não estou entendendo essa questão. Como é que é isso? É o seguinte, você tem uma solução, você tem íons hidroxila dentro de uma solução, tá? Ó, aqui, ó, vamos botar aqui, ó, um beckerzinho. Ó, aqui você tem um beckerzinho, tá certo? E você tem, dentro desse becker, você tem íons hidroxila, íons OH menos, né? Você tem íons hidroxila aqui dentro. Ele quer saber o quanto de sulfato de cádmio eu preciso jogar aqui dentro para que eu comece a precipitar hidróxido de cádmio. Tá bom? Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero saber o quanto de cádmio eu vou ter que jogar aqui dentro para precipitar hidróxido de cádmio. E assim, a gente saber desse número mágico aí, o quanto precisa, tá? É uma técnica que a gente pode aplicar em volumetria de precipitação, tá bom? Bom, como é que a gente pode partir disso aí? Muito simples. Ele deu para nós a concentração do cádmio. Ele deu para nós a concentração do sulfato de cádmio, que é 5 vezes 10 a menos 2. Como aqui é 1 para 1, então eu vou ter
5 vezes 10 a menos 2 mol por litro de cádmio, de íons cádmio. Quando eu jogo sulfato de cádmio aqui dentro, eu estou jogando íons cádmio, tá? Então, ó, vou até circular. Se eu tenho a concentração do cádmio e eu tenho o produto de solubilidade, só falta para nós a quantidade de hidroxilas, tá? É o que falta para a gente, beleza? Então agora vamos resolver a questão boa de resolver. Então esse KPS é 4,5 vezes 10 a menos 15. Mas o que é o KPS? O KPS é igual. O que é o KPS do hidróxido de cádmio? Vai ser o produto da concentração do cádmio mais 2. Aqui é 1, então eu não boto nada. Multiplicado pelo produto, que no caso aqui é a concentração do ânion hidroxila elevado ao quadrado. Tá? Porque aqui o coeficiente é 2. Então, eu tenho esse valor, eu tenho esse. Eu só preciso saber o quanto é de hidroxila. Tá? Eu só preciso saber qual é a concentração mínima de hidroxilas que eu tenho aqui para precipitar. Tá? Então, vamos lá. Esta concentração de hidroxilas vai ser igual ao KPS dividido pela concentração de cádmio mais 2. Tá? Isso vai ser igual a quem, Marcelo? Vai ser igual a 4,5 vezes 10 a menos 15 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Tá bom? Eu vou agora apagar essa equação para a gente continuar essa continha, tá? Ó, vou continuar a continha aqui embaixo. Quem é a concentração de íons hidroxila? 4,5 dividido por 5, tá? Se fosse 45 era 9, né? Então vamos botar aqui 0,9 vezes 10 menos 15 menos 2 dá menos 15 mais 2, dá menos 13. Ok? Vamos colocar isso em notação científica. Então isso vai ficar igual a 9. Andei uma casa para a direita, então vou diminuir aqui também uma casa. Então fica 9 vezes 10 a menos 14, tá? Ok. 9 vezes 10 a menos 14. Isso quer dizer que a concentração de hidroxilas, aí esse quadrado está aqui, eu vou passar para o outro lado. Quando esse quadrado passar para o outro lado, ele vai passar na forma de raiz quadrada, tá? Então, a concentração molar de hidroxilas que eu preciso ter dentro daquele becker vai ser igual a raiz quadrada de 9 é 3 e de 10 a menos 14 é 10 a menos 7 molar. Tá? Então, esta é a concentração que eu vou precisar ter naquele becker para eu provocar a formação do hidróxido de cádmio. Essa é a concentração mínima que eu preciso ter naquele becker. 3 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Tá? Então, você teria aí a resposta gabarito letra C. Tá bom? Essa questão caiu num concurso para professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Tá, pessoal? Essa é uma questão que caiu para um concurso de pessoas que queriam ser professores do IFRN. Certo? A questão número 4 também caiu nesse mesmo concurso, tá? Quem queria ser professor de Química Analítica, tá? Esse concurso ele é específico para Química Analítica. Quem queria ser professor de Química Analítica do IFRN vai ser a próxima questão, questão número 4. Agora. Questão 4. A tabela a seguir
apresenta as ordens de grandeza dos produtos de solubilidade de alguns compostos inorgânicos. Carbonato de cobalto, a ordem de grandeza do produto de solubilidade a 25 graus é de 10 a menos 10. Cloreto de mercúrio 1 é da ordem de 10 a menos 18. Iodeto de chumbo 2 é da ordem de 10 a menos 8. E brometo de cobre 1 da ordem de 10 a menos 10. Dentre os compostos apresentados, com base nos dados da tabela, aquele que apresenta a maior solubilidade molar é... E a resposta é a letra B, iodeto de chumbo. O carbonato de cobalto, tá? O CO, CO3, o cloreto mercuroso. Cloreto mercuroso tem uma fórmula interessante, né, pessoal? Eu queria até falar para vocês sobre isso aqui, né? Química inorgânica, olha que coisa linda, né? Esse cloreto, chamado cloreto mercuroso, ele aparece na forma de dímeros, né? Que ele poderia muito bem aparecer assim, né? HgCl. Mas não, a natureza quis, a natureza prova, e é um fato, comprovado através de análises químicas, que ele prefere aparecer assim, Hg2Cl2. Ou seja, ele aparece na forma de dímeros, tá? São dímeros, são compostos que aparecem, que surgem com uma estequiometria, uma atomicidade duplicada, tá bom? Então isso é uma questão bem interessante. Por que isso é interessante? Porque não é a mesma coisa eu colocar HgCl, Hg2Cl2. Quando eu boto Hg2Cl2, eu estou propondo que existe uma ligação Cl-Cl covalente ali, tá certo? Então é HgCl2, tá bom? PbI2, que é o iodeto de chumbo, PbI2, substância muito conhecida, iodeto de chumbo. E a outra, o brometo cuproso, ou brometo, no caso, um nome mais atualizado, brometo de cobre 1, tá? Estou repetindo aqui a nomenclatura, tá? Para todo mundo entender. Carbonato de cobalto, tá? Carbonato de cobalto 2, tá, pessoal? Esse é o cobalto 2. Cloreto mercuroso, ou cloreto de mercúrio 1. Iodeto de chumbo 2, tá? E brometo de cobre 1, ok? Quais são os KPS? A ordem de grandeza dos KPS. Então, KPS, ordem de grandeza, KPS, ordem de grandeza, na ordem D, KPS, ordem de grandeza, KPS, ordem de grandeza, aproximadamente 10 elevado a menos 10, tá? 10 elevado a menos 18 por cloreto de mercúrio 1, 10 elevado a menos 8 por iodeto de chumbo e 10 elevado a menos 10 também para o brometo de cobre 1. Isso a 25 graus, tá? Dentre os compostos apresentados, com base nos dados da tabela, aquele que apresenta a maior solubilidade molar é quem, pessoal? Quem é o que apresenta a maior solubilidade molar, tá? Então, a gente vai agora traçar aqui como é que eu posso dizer? Uma previsão de quem seria o mais solúvel aqui, tá? Na forma de solubilidade. Bom, olha só. Aqui tem algumas coisas que a gente precisa observar, tá? O que a gente precisa observar aqui? Por exemplo, esse composto aqui, estequiometria 1 para 1, né? Se o KPS é 10 a menos 10, presta atenção, tá? Se o KPS é 10 a menos 10, a solubilidade aqui, ela é da ordem de 10 a menos 5. Então, a solubilidade aqui, ela é da ordem de 10 a menos 5. Por quê?
Lembrem, o produto de solubilidade é a multiplicação das concentrações das duas espécies. Mas como aqui é 1 mol e aqui é 1 mol, então, se eu multiplicar 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5, vai dar 10 a menos 10. Tá? Então, a ordem aqui é 10 a menos 5. Tá certo? Esse que também é 1 para 1, o carbonato de cobalto, a solubilidade, ele é da ordem também de 10 a menos 5. Tá? A solubilidade é da ordem de 10 a menos 5. Tá certo? Aí ficamos com 2 para a gente decidir. Tá? Ficamos com 2. Ficamos com Hg2Cl2 e com Pb2. Como resolver isso, Marcelo? Fazendo as continhas, tá? Vamos fazer as continhas, ó. Eu tenho Hg2Cl2. Isso é sólido. Isso aqui em água vai formar Hg aquoso, Hg+, e vai formar Cl- aquoso, tá? Balanceando 2 mol, 2 mol, ok? Se eu tiver Pb e 2, isso sólido, e isso sendo colocado em água, eu vou formar Pb mais 2, aquoso, e vou formar I- aquoso. Tá? Só que aqui eu vou formar 2, né? 2 iodeto. Tá certo? Beleza? Agora preste atenção. Vou apagar isso aqui, que já foi, né? A gente já sabe que é 10 a menos 5. E isso aqui também a gente já sabe que é da ordem de 10 a menos 5. Tá? Preste atenção, galerinha, agora, lá em cima. Preste atenção lá em cima. Ó. O produto de solubilidade do Hg2Cl2, o KPS dele vai ser a concentração de Hg mais elevado ao quadrado vezes a concentração de Cl- elevado ao quadrado. Certo? Ok? Muito bem. Quando a gente observa isso aqui, a gente agora pode fazer também isso aqui. Ó, o KPS desse aqui vai ser igual a Pb mais 2 elevado a 1 vezes a concentração de I- elevado a 2. Certo? Então, aqui a gente vai ter um KPS, presta atenção, aqui a gente vai ter um KPS que vai dar na ordem de solubilidade a quarta, e aqui a gente vai ter um KPS, se eu botar aqui para vocês entenderem, ó, com a ordem de solubilidade, tá? A ordem de solubilidade ao quadrado, tá bom? Se a gente estimar esses valores, né, se a gente estimar aqui esses valores, um valor qualquer, se a gente pensar, no caso aqui, uma solubilidade, não de ordem a quarta, de ordem a terceira, né? Ó, pegando aqui a cinética, né? De ordem 3 e aqui de ordem 4. Se eu fizer a raiz quádrupla de 10 a menos 18, vamos fazer na minha calculadora, tá, pessoal? Se eu fizer a raiz quádrupla, só fazendo a raiz quádrupla, então, 10 a menos 18, vamos fazer a raiz quádrupla. Vamos lá, se eu faço aqui na minha calculadora. Segunda função.
3,16 vezes 10 a menos 5. Aqui vai dar em torno de 10 a menos 5. Tá bom? A ordem de grandeza é 10 a menos 5. E se eu fizer, então, ó, se eu fizer a raiz quádrupla daqui, tá, pessoal? A raiz quádrupla daqui, tá certo? Fazendo a raiz quádrupla, vai dar esse valor. Se eu fizer a raiz cúbica desse valor aqui, de 10 a menos 8, então, ó, 10 a menos 8, 10 a menos 8, segunda função, raiz cúbica, 10 a menos 3, tá? Esse aqui vai dar em torno, então esse aqui vai dar em torno de 10 a menos 3, então esse aqui vai dar em torno de 10 a menos 3, ok? A solubilidade vai dar em torno de 10 a menos 3. Então, esse valor aqui é o maior, beleza? 10 a menos 3 é maior que 10 a menos 5. Então, percebam, o que eu fiz? Eu separei o KPS, né, do chumbo, tá? E o KPS do cloreto mercuroso, com base nas equações, né? Aqui a gente está vendo que forma 1 mol de chumbo, 2 mol de iodeto. E fiz uma previsão baseada nas ordens aqui dos expoentes, né? Como se fosse uma cinética química, tá? Então, o KPS aqui baseado na ordem 3 e aqui na ordem 4, tá? Então, perceba que se eu fizer a raiz quádrupla disso aqui, vai dar 10 a menos 5, e a raiz cúbica disso aqui vai dar da ordem 10 a menos 3, tá? Mesmo que aqui fosse raiz quadrada, se eu considerasse só o iodeto, já dava 10 a menos 4, tá bom? Então, vejam bem, a questão pergunta qual é o que tem a maior solubilidade molar? É o iodeto de chumbo. Ele é o que tem a maior solubilidade molar, ou seja, o que ele quer saber? Ele quer saber a solubilidade desta espécie. O iodeto de chumbo, ele tem uma solubilidade da ordem de 10 a menos 3. E o produto de solubilidade dele é da ordem de 10 a menos 8, tá? Então, ele é o que tem a maior solubilidade molar. Então, você marcaria aí, letra B, esse é o gabarito oficial, lá do concurso do IFRN para professores, tá bom? Só não lembro o ano dessa prova, acho que foi em 2011, tá, pessoal? Vocês podem acessar em qualquer site aí do IFRN, no caso não qualquer site, mas às vezes tem na internet também, em outros sites, e verificar essa resposta, mas ela é o gabarito oficial, tá bom? Então, assim, a gente fechou 4 questões sobre introdução à volumetria de precipitação, questões tentando passar para vocês esse conhecimento prévio do que é produto de solubilidade e qual a sua importância. Sua importância é que a gente pode prever, tá? Prever a concentração onde a gente vai ter a formação de um precipitado, a gente pode prever a separação, né? Por exemplo, numa mistura ali que eu vou formar 3 precipitados, qual é o que vem primeiro, e a gente sabe qual é a concentração que vem o segundo, então a gente pode controlar isso. A gente obtém o primeiro precipitado, a gente pode fazer uma filtração, a gente pode obter o segundo, a gente pode filtrar também o segundo separadamente, para depois obter um terceiro, no caso daquele dos aletos, tá? Como você sabe qual é a concentração, então você vai conseguir também saber qual é o volume. Então isso vai fazer com que você, no momento da prática, você tenha autonomia de separar as frações de PPTs, né? Vamos dizer assim, individualmente, tá bom? Então isso é uma grande arma para se um dia você se deparar com isso na sua pesquisa, tá? Na sua graduação, na sua pós-graduação, no seu trabalho, no seu estágio, é uma grande arma, tá bom? Química analítica é o coração desse curso chamado Técnico em Química.